Olá, estamos começando a sexta aula desta série sobre eletromagnetismo. E fazendo uma lembrança do que já estudamos até aqui, na primeira e na segunda aula nós fizemos alguns questionamentos, levantamos algumas perguntas para buscar entender o rumo do eletromagnetismo, como que ele está presente em nossa vida. Na aula 3, 4 e 5 nós aprofundamos no conteúdo, na teoria. Aprendemos o que são cargas elétricas, aprendemos o que é o campo elétrico, o vetor campo elétrico, potencial elétrico, corrente elétrica. E na última aula, na aula 5, aprendemos sobre o que é campo magnético, força magnética e onde essa teoria existe, nos motores, nos instrumentos de medida, até mesmo no próprio planeta Terra e até no Sol nós temos o campo magnético. Na aula 6, nós vamos agora ver aplicações de como isso é relevante para a sua vida como estudante. E vamos resolver alguns exercícios. O primeiro deles, vamos ler aqui. Suponha que a carga elétrica referente a um raio seja de 160 coulombs. Determine a quantidade de elétrons que compõem essa descarga elétrica. Lembrete, a carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, se eu quero saber qual é a quantidade de elétrons, eu tenho que primeiro colocar a fórmula. A carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elétrica elementar, né? A carga elementar. Se eu estou procurando o número de elétrons, eu tenho que isolar aqui essa letra N, que representa a quantidade de elétrons. Então, o exercício me fala qual é a carga? Sim, fala que é 160 coulombs. O exercício fala quanto que vale esse E? Sim, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, é só substituir. 160 dividido por 1,6 vai dar 100. Esse 10 elevado a menos 19 vai para a parte de cima, só que com o expoente com sinal trocado, no caso positivo. Então fica 100 vezes 10 elevado a 19. Só que em notação científica, esse 100 aqui precisa ficar entre 1 e 10. Eu pego esses dois zeros e jogo lá para o expoente. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a 21. Então a quantidade de elétrons que houve nessa descarga atmosférica, ou seja, nesse raio, foi de 1 vezes 10 elevado a 21. E a alternativa correta é a letra C. Ok? Letra C, portanto, é a alternativa correta. Deixa eu grifar aqui a letra C. Tranquilo? Então, recapitulando. Eu pego primeiro a fórmula da carga elétrica, depois eu isolo o número de elétrons, substituo os valores, faço a conta, depois eu simplifico a notação científica. Depois que eu tenho um resultado final, eu vou encontrar qual é a alternativa. Questão 2. As imagens a seguir representam algumas maneiras possíveis de eletrização. Complete os espaços adequadamente. Então aqui eu tenho 3 formas de eletrização. Nós aprendemos isso lá no começo, bem no começo da nossa série de aulas. Ok? Então, qual o nome dessa forma de eletrização aqui nessa primeira imagem? Quando eu tenho a seda e o vidro, ou seja, um raspando no outro, é chamado de atrito. E quando essa garota está tocando aqui nessa cuba eletrizada, é chamado de eletrização por contato. Então, a primeira forma de eletrização é atrito, a segunda é contato, a terceira, sem fio, é chamada de indução. Isso mesmo. Carregamento do celular sem fio e indução. Veja que aqui é uma resolução de um exercício teórico e de algo que nós já estudamos. Então, é um lembrete para fortificar, para se reconhecer a aplicação desse conteúdo. Mais um exercício. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 6 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 2 minutos. Aqui eu tenho uma pilha, está fluindo aqui os elétrons, eu tenho uma corrente de 6 amperes e eu tenho um tempo de 2 minutos. Então, primeira coisa,
O tempo no sistema internacional não é em minutos, é em segundos. Então eu pego 2 minutos e transformo para segundos. 1 minuto tem 60 segundos, 2 minutos vezes 60, 120 segundos. Segundo passo é eu colocar a fórmula da corrente elétrica, que é a carga dividido pela variação do tempo. Só que o exercício ele pergunta, determine o valor da carga. O que o exercício quer saber é o valor desse Q, a carga. Aí o que acontece? Eu vou ter que multiplicar o tempo pela corrente. O tempo nós encontramos aqui é 120 segundos e a corrente é dada em 6 amperes. Substituo os valores, o tempo 120 e a corrente 6 amperes. 120 vezes 6, 720 coulombs. Então aqui está o passo a passo de como encontrar o valor da carga elétrica a partir desse exercício. Quarto exercício, agora sobre campo magnético. Esse aqui é um exercício de um vestibular. Vamos ver se você conseguiria responder. Vou te ajudar. Acompanhe. A bússola representada na figura abaixo repousa sobre uma mesa de trabalho. O retângulo tracejado representa a posição em que você vai colocar um ímã, com os polos respectivos nas posições indicadas. Em presença do ímã, a agulha da bússola permanecerá como em. Então aqui eu tenho 5 hipóteses para verificar, aqui a coluna da esquerda é invariável. O que pode variar é a posição da bússola, da agulha da bússola. Na primeira opção eu tenho o polo norte próximo do polo norte da agulha. Falso ou verdadeiro? Falso, porque os polos iguais se repelem. Na letra B, eu tenho o norte com o sul, verdadeiro. O detalhe é que, quando eu tenho aqui, saindo desse polo norte, eu tenho uma linha horizontal. E à medida que eu vou mais para o centro do ímã, que eu vou ter linhas, digamos assim, em forma de elipse, em forma de semicírculos, que são as linhas fechadas. Mas exatamente aqui no norte, essa linha é reta, é horizontal. É por isso que eu tenho esse movimento. Então, a alternativa correta vai ser a letra B. Amigos, fizemos aí alguns exercícios e agora eu tenho outros para você testar os seus conhecimentos. E o link está aqui na tela, você pode ver aqui o link, ou você pode copiar aqui na descrição. Responda esse questionário, são algumas perguntas com cálculo, outras só teoria. Quero que você veja como que está o seu conhecimento de eletromagnetismo até esta sexta aula. E na sequência, te convido para a última aula, que é a aula de número 7, e assim nós vamos encerrar com a aula 7, a série sobre o eletromagnetismo. Um abraço e obrigado por toda a sua atenção até aqui. Valeu!